O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, pedindo a sua licença, e é um prazer, né? Mais uma vez trazer um tema, uma informação, né? Algo que possa ajudar na sua qualidade de vida. Pensando nisso, né? Sempre tentando buscar temas que sejam interessantes ou até mesmo sugestões de telespectadores. Hoje a gente traz o tema psoríase, né? Um diagnóstico que muitas pessoas têm. Para a gente entender um pouquinho mais dessa doença, eu estou recebendo a dermatologista, doutora Mariane Correia Fismer. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Ao programa Estação Saúde. Então, para a gente começar, né? O que é a psoríase? Ela é uma doença contagiosa ou não? Bem, a psoríase ela é uma doença que hoje nós temos a seguinte visão dela. Ela é uma doença sistêmica, ou seja, ela pode afetar vários órgãos ou influenciar outras doenças, né, agravar outras doenças, mas ela tem uma manifestação mais frequente na pele e nas articulações, né? Então ela é uma doença que se manifesta com uma frequência maior através de lesões que a gente chama em placas avermelhadas que descamam. Ela tem uma topografia, ou seja, ela ocorre em regiões que a gente chama de regiões extensoras, com maior frequência, mas pode acometer qualquer região da pele, que seriam cotovelos, joelhos, pode acometer o couro cabeludo, região das costas, enfim, ela pode acometer qualquer região da pele. E ela pode também ter um acometimento articular, então ela pode causar artrite. E a artrite na psoríase, ela não está necessariamente relacionada à gravidade das lesões cutâneas, porque às vezes a gente pode pensar que uma psoríase muito extensa é aquela que tem com maior frequência o acometimento articular, isso nem sempre é verdade. E muitas vezes é um desafio porque ela pode se manifestar só como acometimento articular, só acometendo as articulações, as juntas, né, sem o acometimento da pele. E por ser uma lesão assim que às vezes fica exposta, dependendo a vestimenta que a pessoa tá, as pessoas acabam achando, né, que é contagiosa, que vão pegar, e é um mito, né, doutora? A psoríase ela não é contagiosa, na verdade ela não tem até o momento nenhuma causa exclusiva, ou seja, não é como uma doença, por exemplo, uma pneumonia que pode ser causada por aquela bactéria. A psoríase não tem essa causa única. Normalmente a pessoa tem uma tendência genética, e isso pode ser herdado, pode ser um caráter familiar, e pode haver algum fator que faça essa tendência genética se manifestar. Então, um dos fatores pode ser a questão do estresse, né, a questão do emocional, pode fazer uma pessoa que já tem uma tendência genética a manifestar a doença. Existem alguns medicamentos que podem, nessa pessoa que tem a tendência genética, desencadear a psoríase. Algumas infecções, por exemplo, algumas infecções de garganta, numa pessoa que tem a tendência genética, pode desencadear a psoríase, mas é o que nós chamamos de doença multifatorial. São vários fatores envolvidos para o aparecimento dela, né? Certo. E existe cura, doutora? Não, ela é uma doença crônica, né, inflamatória, ou seja, há um desequilíbrio no organismo em que as pessoas que têm a doença passam a produzir alguns componentes inflamatórios de forma um pouquinho desorganizada, né, mas ela não tem cura. Uma vez que ela apareceu, que ela surgiu, existem tratamentos que controlam a doença, mas ela não tem cura, ela é crônica. E quais são as formas de tratamento hoje? Isso depende do acometimento. Então, tem pessoas que têm lesões localizadas na pele, poucas lesões, em que a gente opta inicialmente por fazer um tratamento tópico, com aplicação de medicamentos, né? Quando essa pessoa ela tem um acometimento um pouquinho mais extenso, que a gente já pode classificar como uma psoríase moderada ou grave, aí a gente pode fazer tratamentos que a gente chama de tratamentos sistêmicos, que são aqueles que são utilizados em injeções ou comprimidos ou até mesmo a fototerapia, que é uma modalidade de tratamento, para que a gente tenha o controle da doença. É muito importante salientar em relação à psoríase que existem duas fases de maior incidência. Então a gente tem pacientes jovens até antes dos 20 anos, então ali a gente tem um pico de incidência maior da psoríase, e numa fase um pouquinho mais
tardia, nem tão tardia, mas ali 30, 40 anos. Então ela é uma doença que a gente chama de bimodal. Ela com maior frequência se manifesta antes dos 20 anos, até os 20 anos, e entre 30, 40 anos até os 50 anos. Então ela tem essas duas concentrações de maior frequência, de maior surgimento da doença. E essa psoríase que aparece mais tarde, ela está muito ligada como, vamos dizer assim, ser também um fator de risco cardiovascular. Então, como nós estávamos falando antes, então pessoas que já têm diabetes, que têm alguma doença cardíaca, obesos, dislipidemia, ou seja, o colesterol alto. Se a pessoa também tem psoríase, a psoríase ela pode servir como um fator de risco cardiovascular. Nossa. Então, hoje a gente tem vamos dizer assim, a visão da doença muito mais ampla do que só o acometimento da pele, né? Então a gente vê que a doença realmente ela tem uma inflamação sistêmica, pode ter repercussão em outros órgãos e apesar de ela se manifestar com maior frequência na pele. Então, por isso que se tem a tendência de começar um tratamento sistêmico, ou seja, um tratamento com injeções, um medicamento via oral, a própria fototerapia, como eu mencionei, às vezes numa psoríase mais moderada, tentando diminuir essa inflamação e diminuindo a chance, então, de ser ela também um fator de risco cardiovascular. Certo, o programa Estação Saúde vai agora para o quadro Dicas do Coração com o Dr. Armando Lemos. A dica de saúde hoje seria com relação à adesão a tratamento, porque ninguém consegue chegar a bom termo um tratamento se não tiver a participação do teu paciente. A tua parte de prescrever, de orientar, você faz. Agora, a parte de tomar o remédio, a parte de fazer dieta, caminhada, isso é a complementação. E não existe um bom resultado sem que as duas partes consigam chegar a um denominador comum. Nós estamos conversando sobre psoríase, mas nós vamos agora para um breve intervalo. A gente já volta.